Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e este é mais um excepcional, fantástico, fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo, Mateus capítulo 12, parte 2, episódio de número 626, oitava temporada. Meus amigos, meus irmãos, meus companheiros ouvintes, vocês não sabem a luta que é, às vezes, para estar aqui gravando um episódio. A gente enfrenta uma batalha espiritual gigantesca, mas Deus é bom e Ele vai nos dando graça, e o importante é que estamos aqui novamente pela misericórdia do Senhor. Como vão vocês, meus queridos? Como é que está aí a jornada, a caminhada diária de lutas e de vitórias? Dias de lutas e dias de glórias, assim segue a humanidade que acredita em Jesus, né? Em lutas e vitórias, a gente vai caminhando. Hoje vamos falar da missão de Cristo, como que é fantástica essa missão dele, para vencer a malignidade, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, para a gente meditar hoje. Eu convido você para você ler esse capítulo, tá? Lá, ouvir todos os nossos episódios para você entender bem o texto, o contexto, toda a arqueologia, história, teologia bíblica aí que a gente traz para você. Aqui é uma pregação expositiva, um estudo textual do texto, bastante fiel ao contexto, ao texto, a tudo aquilo que as regras de hermenêutica e exegese nos ensinam para a gente interpretar o texto bíblico. Com a ajuda de Deus, certamente, a busca do Espírito Santo, a direção do Senhor, que Deus vai na frente, nos ajudando. Mateus capítulo 12, versículo 9 ao 21. Esse é um último parágrafo, digamos assim. No último parágrafo, a gente aprendeu no anterior um pouco, lá no episódio anterior, como Jesus mostrou que obras de necessidade, elas são lícitas, mesmo no dia de sábado. O ser humano e o amor está acima da institucionalização de regrinhas ali. A gente tem que pensar na misericórdia, no bom senso, às vezes, para interpretar certas coisas. Nesse parágrafo agora diante de nós, que eu citei para você, te convido a que você leia, nós vemos que obras de misericórdia também são lícitas. Se sob a lei o espírito do sábado era obrigatório em vez da letra, quanto mais sob o evangelho. O assunto aqui vai nos ensinar que Cristo veio entre os homens. Um dos seus propósitos foi para vencer a malignidade, pois a malignidade ela estava incorporada nos fariseus. As suas expressões, atos, palavras e pensamentos revelavam um distanciamento de Deus. Eles procuraram acusar o Filho de Deus de profanação. Vejam que eles estavam distantes de Deus, mas muito próximos a uma religiosidade. Isso é possível. Isso era para converter a mais alta virtude no vício mais profundo e confundir toda a ordem. Lucas 6,7. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus então leu a pergunta nos seus pensamentos. Jesus, ele é onisciente. Eles buscavam envergonhar e matar o Salvador do mundo. Isso era até onde estava ao alcance deles, destruir Deus e o homem de um só golpe. Essa era a expressão de sua irritação, porque Cristo mortificou seu orgulho, expôs sua hipocrisia e cruzou seus interesses e ele percebeu seus interesses mundanos ali. A honra deles foi eclipsada, podemos dizer,
pela vida e os milagres de Jesus. A malignidade deles, ela era deliberada, intencional. Não era uma ebulição repentina de uma paixão irrefletida, de um ato impulsivo. Eles evidentemente concordaram em primeira instância em tentá-lo. Então certamente eles tomaram conselho contra ele como poderiam destruí-lo. Tudo isso feito sobre a máscara da religiosidade. O pretexto era o zelo pela santidade do sábado. Olha como isso é interessante. Os ímpios, eles não têm objeção à santidade das coisas, é a santidade das pessoas que os ofende. Se pudessem condenar Jesus por blasfêmia, ao dizer que ele era maior que o templo, ou por profanação ao quebrar o sábado, a morte seria a penalidade, segundo Êxodo capítulo 35, versículo 2. Existe uma religião, meus queridos, que é uma religião satânica. Assim como a religião de Deus, nem sempre ela vai ter nome de religião satânica. A religião satânica, ela é uma paródia da religião de Deus. Assim como o amor é a essência da religião de Deus, a malignidade é o espírito da religião de Satanás. O ritualismo não teve misericórdia na mão mirrada daquele homem, da sua dor. O nosso Senhor invadiu uma superstição sem coração quando ele estabeleceu o princípio de que é lícito fazer o bem qualquer dia, mesmo no dia de sábado. Os fariseus saíram, isto é, da presença de Cristo. O mal, ele evita a bondade que o repreende. A falsidade que evita a verdade que a expõe. Eles saíram, mas infelizmente não como Pedro para chorar lágrimas amargas de arrependimento, mas para tomar maus conselhos. Jesus retirou-se quando eles saíram. Ele percebeu o propósito deles por sua faculdade divina de ler corações, mentes. Ele os deixou no desespero de sua obstinação. Ele reivindica o espírito da lei, e o espírito da lei é amor. A lei foi dada em amor ao homem. Seu fim é fomentar nele amor grato e obediente a Deus. O espírito da lei é um outro nome para evangelho. Por zelo excessivo pela letra, os ritualistas judeus perderam isso de vista. A lei foi, em consequência, convertida em um fardo intolerável. Jesus não veio para destruir, mas para cumprir a lei. O que ele fez trazendo à tona seu espírito. Para isso ele atacou as tradições que os ritualistas haviam confundido com a lei. Então ele disse ao homem: olha, estende a tua mão, e ele a estendeu, e ela foi restaurada inteira como a outra. O homem fez como lhe foi ordenado. Isso ilustra uma grande, abrangente e sempre atuante lei. Todo homem pode fazer o que deve fazer. Aquele que tenta obedecer certamente se verá capaz de obedecer. Esse homem foi ordenado a fazer precisamente o que, diante de todas as aparências, ele não podia fazer. Ele o fez em obediência a uma ordem divina, e para sua própria surpresa e a surpresa de todos os outros, ele descobriu que podia fazê-lo. De forma semelhante, o nosso Senhor disse ao paralítico: levanta-te, toma teu leito e anda. Como um homem paralítico deveria fazer isso, não foi dito. Mas o homem tentou obedecer e descobriu que o poder vinha com a obediência, a disponibilidade de obedecer. Se ele tivesse esperado pela consciência da força, ele poderia ter esperado, desamparado para sempre. A pronta obediência, ela provou a posse da fé. Esse é o canal provido pela bênção divina. Façam tudo o que ele lhes disser, e vocês descobrirão que podem fazê-lo. A obediência do homem é o sinal de sua fé.
O ato revela o espírito do homem. Aquele que crê em Cristo fará, sem questionamento ou hesitação, tudo o que Cristo lhe disser para fazer. Lembre de casos como o de Abraão oferecendo seu filho. Nós podemos ver a obediência, mas por trás da obediência, inspirando a obediência, podemos ver a fé. E isso é o que o escritor da Epístola aos Hebreus traz à tona. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque, considerando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, mesmo dentre os mortos, se necessário. Que coisa! Na mera obediência, não tem nenhuma virtude especial. Não é mais do que nosso dever, mas quando a obediência se torna a expressão da fé, então se torna extremamente, supremamente interessante e é um alto poder espiritual. Tiago aponta que a fé sem obras, obediência, ações, atos, ela é morta. Mas é igualmente verdade que as obras, a obediência sem fé também está morta. Esse homem estendeu a mão porque acreditava no poder de cura de Cristo. Foi a manifestação do poder de Deus em resposta à fé de um homem. Pode ser visto claramente que Cristo recompensou a fé. É isso que honra a Deus. É o doce mistério da paternidade de Deus, que Ele ama ser confiável e dá o seu melhor para aqueles que confiam. Somente creia. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Para que ele pudesse ser, em todos os pontos, tentado como nós, o nosso Senhor teve a experiência de despertar inimizade. Mesmo ao fazer fielmente o seu dever, era sua obra de vida, curar, salvar. Ele não iria se deixar ser impedido ao fazer sua grande obra de vida, pelas reivindicações de regras meramente rabínicas. Mas a penalidade que veio para todos os homens que são persistentemente fiéis ao seu senso de direito. Os fariseus saíram, fizeram um conselho contra ele sobre como o destruiriam. É importante notar, meus queridos ouvintes, que sempre está aí com a gente, que a oposição farisaica a Cristo foi levantada no terreno distinto de que ele seria verdadeiramente consigo mesmo. Ele diria exatamente o que lhe fosse dado para dizer. Ele faria exatamente o que lhe fosse dado para fazer. Ele não cortaria suas palavras ou seus caminhos para agradar a nenhuma parte que fosse. E isso não em espírito de teimosia, não, mas sim e apenas em suprema lealdade à autoridade suprema que ele reconhecia. Aqueles fariseus professavam reconhecer também. Se algum homem pretende ser fiel ao melhor que sabe, é melhor levar em conta o fato de que será mal compreendido, mal representado e perseguido socialmente. O homem que pretende passar pela vida facilmente não pode expressar opiniões e deve também estar pronto para mudar suas visões se elas não agradarem os ouvintes. Mas tais homens nunca lideraram, enobreceram, inspiraram ou reprovaram nenhuma geração. Somente homens de convicções podem levar a mudanças e eles devem estar prontos para suportar os perigos da fidelidade a Deus e da infidelidade dos falsos irmãos. Esses fariseus se passaram pelas melhores pessoas do país, os conservadores da respeitabilidade, da ortodoxia da lei. Eles não podem ser acusados de terem negligenciado Jesus. Eles voltaram sua atenção para ele desde o início. Eles o seguiram passo a passo. Eles discutiram suas doutrinas, suas reivindicações e tomaram suas próprias decisões. Essa é talvez a circunstância mais solene e assustadora em toda a tragédia da vida de Cristo. Que os homens que o rejeitaram, caçaram ele, assassinaram ele, eram aqueles reputados os melhores da nação. Seus professores e exemplos,
os zelosos conservadores da lei, ou da Bíblia que eles tinham, e das tradições do passado. Mas essa é sempre a amargura suprema da sorte dos homens fiéis. Seus piores inimigos às vezes são as pessoas boas, a quem eles morreriam para servir, se pudessem, com suprema lealdade a Deus. Eles começaram com argumentos tentadores, mas como não tiveram sucesso nisso, eles tentaram silenciar Jesus. E até foram levados a tramar sua morte. Eles representam a amargura e a cegueira graduais que sempre seguem o preconceito religioso. E outros tipos de preconceitos também seguem essa mesma dinâmica. Jesus evitou publicidade. Ele se encolheu de contendas, ele não se colocaria em perigo, ele estava absolutamente contente em fazer um trabalho silencioso, por influência pessoal, ensinamentos diários e atos gentis de ajuda e de caridade divina celestial. Forças silenciosas são as mais poderosas. A luz silenciosa, ela faz mais do que um relâmpago barulhento. A gravitação silenciosa faz mais do que um terremoto estrondoso. Um pensamento, uma verdade pode trabalhar nas mentes dos homens como a geada trabalha nos penhascos. Mas a fé no poder das forças silenciosas não é comum entre a gente, especialmente nas esferas da religião. Estamos sempre querendo algo que possa ser relatado nos jornais, na televisão, nas mídias sociais, trazendo sobre nós o louvor dos homens, para nossa alegria, energia e atividade. Os de alma tranquila, que se contentam em fazer um bom trabalho e continuar a fazê-lo, deixando com Deus a tarefa de avaliar o trabalho, calcular os resultados e recompensar os trabalhadores, podem sempre fazer seu apelo a Cristo, que se afastava das multidões sempre que podia, se encolhia diante da excitação pública e colocava no altar do serviço do Pai simplesmente um trabalho bom, paciente e tranquilo. Esse assunto ele pode ser efetivamente ilustrado em relação às seguintes coisas: a força silenciosa do caráter pessoal santificado, a força silenciosa da influência inconsciente, a força silenciosa da ajuda sempre pronta e alegre, a força silenciosa da autonegação cultivada diariamente, a força silenciosa das convicções plenas da verdade. O homem de fé forte nunca precisa usar uma afirmação forte. A quietude é sua força. Por que a gente busca agradar aos homens quando podemos servir ao Senhor de todo o nosso coração, gente? Como que a gente poderia deixar de fazer o bem sabendo que foi isso que Cristo nos ensinou? Vamos orar para a gente encerrar mais um episódio. Espero que a palavra de Deus tenha abençoado o seu coraçãozinho hoje, tá bom? Escute quantas vezes necessário for e seja abençoado, abençoada pelo poder da palavra de Deus que age aí no seu interiorzinho e vai refletir no seu exterior, em obras, em palavras, em atitudes, em ações. Seja um instrumento do bem. É o que eu desejo para você, onde quer que você esteja me ouvindo. Senhor, ó Senhor Deus, nos ensina a seguir o exemplo de Cristo, que em sua missão venceu a malignidade, mostrou que obras de misericórdia são lícitas em qualquer dia. Ajuda-nos a agir com compaixão, com amor, mesmo diante da oposição, Jesus. Dá-nos força para permanecermos fiéis, mesmo que isso signifique enfrentar incompreensão e oposição. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vem cá, fala comigo uma coisinha aqui. Você tem feito o bem e você tem encontrado oposição? Continua fazendo o bem. Continua servindo ao Pai. Deixa Ele avaliar os resultados.
Deixa Ele avaliar a sua conduta e continua perseverante diariamente fazendo a vontade de Jesus. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.